o que o irmão Mário acabou de falar, né? Eu lembrei dessa mensagem de Êxodo, capítulo 3. Uma história que é muito conhecida dos irmãos, né? Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, mais uma vez. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 2. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queimava. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, as tuas sandálias, os teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Amém. Como eu falava, uma palavra conhecida. Todos nós já ouvimos pregações, já lemos, conhecemos a palavra de Deus a qual eu li. Não é uma palavra desconhecida que a gente nunca leu, porque tem palavras, tem mensagens que é difícil ser pregado, é difícil ser falado. Mas essa daqui é uma palavra que nós conhecemos. Mas muitas das vezes eu gosto de falar palavras que nós conhecemos, que nós já lemos, que nós já ouvimos pregações, porque sempre Deus ele fala conosco através daquilo que nós conhecemos. E é interessante a palavra que nós lemos, porque como o obreiro falava, o lugar que estás é terra santa. Que foi o que ele falou sobre o altar. E sobre a mensagem de ontem, vai acontecer algo que Jesus ele repetiu aqui nessa mensagem. Mas antes que a gente chegue lá no verso 4, no verso 2 vai falar algo interessante, que o fogo ele aparece no meio de que objeto? De qual objeto? Uma sarça, não é assim que nós lemos no verso 2? Então veja que o fogo de Deus ele aparece no meio da sarça. E a sarça, para que a gente conheça, porque no nosso meio, no nosso convívio brasileiro, a gente não usa muito esse termo, sarça. Isso aqui é bíblico. Para que a gente possa entender, isso é um arbusto, um pé de árvore, como se fosse um pé de acerola, um pé de alguma coisa. Mas aqui é um pé de pau apenas, não tem frutos, é apenas uma árvore seca. Só que é interessante, por que essa mensagem? Por que esse verso 2 ele fala conosco? Porque Deus ele poderia muito bem, Deus criador do mundo, Deus supremo, criador do universo, criador do homem, poderia muito bem ter escolhido algo maior para aparecer para Moisés, sim ou não? Poderia ter pego lá uma tocha muito mais bonita, ter pego uma árvore com frutos para aparecer e falar para Moisés. Mas o que ele pega?
Ele pega uma árvore que era seca, algo que ninguém dava nada. Então veja que Deus ele usa através da mensagem algo que ninguém muitas das vezes vai dar nada. Ele poderia mais uma vez falando, poderia ter pego algo imenso, algo, uma árvore mais bonita, mais chamativa, mas ele pega algo que muitas das vezes não tem valor. Então Deus ele escolhe o quê? As coisas simples, e não as coisas soberbas, as coisas grandes desse mundo. Isso se comprova, que eu estou falando, lá no livro, no verso 11, no mesmo livro que nós lemos, capítulo 3, verso 11, Moisés vai dizer assim: oh Deus, quem sou eu? Ou seja, eu não sou ninguém, eu não sou nada perto do Senhor, perto de você. Aí Deus vai concordar com Moisés, porque Deus vai, não, Moisés, que é o que a gente ouve muito isso hoje em dia. Não, você é a pessoa que eu escolhi, você é escolhido, você é príncipe. Não. O que é que Deus diz? Deus diz, olha só, acompanha aí, verso 11. Então, Moisés disse, quem sou eu para que eu vá ao faraó? Ou seja, eu não sou ninguém. Mas aí o que é que Deus diz? Deus concorda com ele, que ele não é ninguém. Por quê? No verso 12 Deus diz, e Deus disse, certamente eu serei contigo. Ou seja, claramente Deus ele concorda com Moisés. Ele não diz, Moisés, não, você é príncipe, você é alguém sim lá no Egito. Não, ele diz, não importa quem você é, eu vou ser com você. Eu sou contigo, Moisés. Então isso acontece por quê? Para que Moisés lá na frente dissesse assim, não, foi eu que tirei o povo do Egito. Foi por minha culpa que o faraó libertou. Por quê? Porque ele não era ninguém. Então Deus usa aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém mesmo, como Moisés se achava, para mostrar que é alguém. E aquilo que é alguém, Deus abate. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar, porque a glória é de Deus, não é nossa. A palavra de Deus vai confirmar isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 29, que a glória ela tem que ser de Deus, não minha, não sua, não do pastor, não é de ninguém a não ser de Deus. Amém? E é interessante essa palavra, porque no verso 2 que nós lemos, lá no finalzinho vai dizer que a sarça ela não se consumia. Ou seja, olha só, preste atenção. Se eu pegar uma folha, amém? Amém. Olha só, se eu pegar uma folha e tacar fogo na folha, o que é que ela vai acontecer com a folha? Ela queima, ela não vai deixar de ser dessa cor aqui branca. Ela vai virar apenas cinzas, não é? Sim ou não? Sim. Mas quando a palavra de Deus diz assim, a sarça não se consumia, está dizendo o seguinte, a sarça pegou fogo, mas ela não queimou, ela não se consumiu. Então, estava lá o fogo na sarça, mas a sarça não se consumia, não se queimava, não se destruía. Apenas estava lá o fogo no meio da sarça. E por que isso é interessante? Isso lembra a história que nós também conhecemos, que está lá no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 21, vai dizer que existiam quantos jovens? 3 jovens. E esses jovens foram jogados aonde? Na fornalha. Fornalha de quê? De fogo. Mas aí os jovens queimaram, eles não se consumiram, ou seja, eles não se acabaram, não se queimaram, permaneceram da mesma maneira, assim como essa sarça. Então veja a semelhança de um com o outro. Aí isso é interessante, por quê? Porque a sarça ela pegar fogo é normal. Tipo, em um tempo que nós não estamos agora, mas quando está no verão, que está muito quente, se a gente colocar algo
uma folha seca, uma palha seca ali no sol, embaixo, em cima de uma pedra, é capaz daquilo queimar por conta da quentura. Mas o que não é normal é o quê? Não ser consumido. Você está entendendo? O que isso quer falar para mim e para você, para que a gente possa entender? É normal para mim e para você ter luta, ter dificuldade, mas o que não é normal, que as pessoas aí fora vão não achar normal na nossa vida, sabe o quê? Eu não ser consumido. Eu não me acabar, eu não morrer, mas aí passa por luta, passa por prova, tem dificuldade, falta dinheiro, falta alimento, falta tudo. E a gente vê Moisés todo dia na igreja, buscando a Deus. Isso é sobrenatural. Aleluia. Isso que não é normal, porque pegar fogo é normal, isso acontece, ter prova, ter luta, é normal, mas você não ser consumido com essa luta, com essa dificuldade, isso que não é normal. É isso que acontece com essa sarça. Você entende? Amém? Amém. E é interessante essa palavra, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que a sarça ela pegou fogo, mas ela não queimou, não é assim? Mas é interessante porque no livro de Daniel que nós lemos, o que eu citei agora, no capítulo 3, verso 22, vai dizer que os soldados jogaram os 3 jovens na fornalha, mas antes de chegar lá perto, o que aconteceu com esses soldados? Eles queimaram, morreram. Então, isso mostra o quê? Que o fogo era real. Não era apenas uma luz. O fogo era de verdade. Então, o fogo que estava queimando, que estava incendiando aquela sarça, ele era real. Não era um fogo fictício. Não era algo apenas para mostrar para Moisés, mas era algo verdadeiramente como nós conhecemos, que se colocar a mão queima. Amém? E a prova está no livro que eu citei, no livro de Daniel, capítulo 3, verso 22, porque os soldados, eles morreram. Amém? E é interessante isso, por quê? Porque quando eu e você estamos na prova, na dificuldade, Deus, ele não vai modificar o fogo, porque Deus, ele poderia mudar o quê? Não, eu vou deixar o fogo mais frio, para os jovens não queimar, para a sarça não ser consumida, mas ele não mudou o fogo, pelo contrário, o livro que eu citei, o que é que o Nabucodonosor fez, o rei? Ele aumentou mais ainda o fogo, a fornalha. Então veja que era um fogo verdadeiro, mas eles não foram consumidos. E aí a palavra de Deus nos mostra o quê? Que Deus, ele não modifica a prova, ele não tira o fogo, ele não diminui o fogo, mas ele modificou quem? Os 3 jovens, porque os 3 jovens não foram consumidos. E aí, voltando, para essa mensagem, para o livro que nós lemos, Deus, ele não mudou o fogo ele era real, mas quem foi modificado? A sarça, que ela não foi consumida. Então, a dificuldade na nossa vida, ela vai vir, mas a dificuldade, Deus não vai tirar a prova, não vai tirar a dificuldade da minha e da sua vida, não. Ele vai modificar quem? Eu e você, para que eu e você fique mais forte, fique mais corajoso. Então, Deus, ele modifica a mim e a você com a ajuda, com as dificuldades. Amém? Amém. Para isso, é para tudo, para que nós possamos nos fortalecer. E a palavra de Deus vai continuar nos ensinando, porque a sarça, ela chama a atenção de Moisés por qual motivo? Porque ela não foi consumida. Por quê? Moisés, como eu falei agora há pouco, Moisés vivia no deserto, em um tempo seco. Então era comum ele sempre ver um galho de árvore
pedaço de pau pegando fogo por conta da quentura. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi o quê? Aquilo não se consumir, não se acabar, porque se eu tocar fogo no papel mais uma vez, se estiver tocando fogo e o papel não se queimar, virar cinzas, isso vai chamar a minha atenção. Você entende? Aí o que isso quer nos ensinar? Uma vez eu juntamente com o pastor Márcio e alguns de nós, foi queimar os pedidos de oração, algumas coisas, né? Aí tem uma Bíblia do diabo no meio, né? O fogo dessa altura aqui, a chama maior do mundo, e nada de pegar fogo não, de tática dentro do fogo, viu? Aí nós oramos, clamamos ao Senhor, aí quando a gente estava orando mesmo, com fé mesmo, aí parecia como se fosse um anjo, já abriu assim a página e folha por folha foi consumida, até virar assim, viu? Aí demorou, as outras coisas tudo queimou, velho, papel, tudo, agora a Bíblia não, estava nova, zero, batendo no fogo, a gente tomou oração, mas dentro de tudo. Ou seja, você vê, mais uma vez, a própria palavra de Deus. Porque se tivesse pego fogo, como outros papéis, teria chamado a atenção, ninguém nem tinha orado. Mas aí, como não queimou de início, chamou a atenção daqueles irmãos que estavam lá. Está vendo como é que é a palavra de Deus? E aí, por que isso é interessante? Voltando para a mensagem. O que chamou a atenção de Moisés foi o quê? A constância de ela não se consumir. Pegou fogo lá, mas ela não queimou rapidamente. Você está entendendo? Então, o que vai chamar a atenção das pessoas aí fora, para você poder entender, para minha e para a sua vida, é o quê? A constância. Não é uma oração que eu vou fazer no domingo, não é um louvor que eu vou louvar no domingo, não é apenas o palavrão que eu não vou chamar apenas em um dia específico. É o quê? A constância. Mas rapaz, o irmão passa por luta, passa por dificuldade, mas está sempre agradecendo a Deus. Eu nunca vi o irmão falar mal do outro. Então isso é o quê? Constância. Então as pessoas vão olhar para Deus, olhar para mim e para a sua vida com um olhar diferente quando eu e você for constante, assim como a sarça. Amém? Amém. Então assim deve ser a nossa vida. O que vai modificar, o que vai mudar a minha e a sua vida não é uma oração, mas é uma vida de oração, não é um louvor, não é um domingo que eu vou vir, mas é todos os cultos que eu preciso vir, que eu preciso buscar a Deus. Amém? Amém. Então a palavra de Deus ela continua a nos ensinar através do livro de Êxodo, capítulo 3. Veja que tem uma ordem aí. Por quê? Tudo na Bíblia tem ordem, nada na Bíblia é bagunçado, nada é por acaso. Veja que primeiro a sarça ela pega fogo. Depois que Deus chama a atenção de Moisés, quando a sarça ela não é consumida, aí acontece o verso 4, que Deus brada no meio da sarça e fala com Moisés. Isso é o verso 4. Então, assim deve ser na nossa vida. Primeiro Deus quer que eu e você venha para o culto, arda de amor por quê? Por Deus. E aí só depois que Deus ele vai falar através da nossa vida. Essa é a ordem que deve acontecer. Porque tem pessoas que vêm para o culto um dia e quer que as pessoas aceitem Jesus, que Deus fale através da vida dele de qualquer forma. Mas primeiro eu e você tem que arder, tem que buscar verdadeiramente a nossa vida, tem que ser uma sarça constante. Amém? Amém. E a palavra de Deus vai continuar nos ensinando através desse verso 4, que aí eu lembrei dessa mensagem quando a minha esposa estava falando, porque o pastor falou algo ontem, que está lá no livro de Lucas, né? Que foi a pregação de ontem. Lucas capítulo 10,
verso 41, vai dizer algo interessante, que é a mesma coisa que aconteceu aqui nesse livro de Êxodo, capítulo 3, verso 4. O que é que diz? Lucas, capítulo 10, verso 41. Alguém pode ler? 10:41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. Olha só, todo mundo escutou o que ele falou? Amém. Aí eu vou ler agora o 4, olha só. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. O que é que tem de semelhante nesses dois textos? Falou 2 vezes. O nome, perceberam? Foi falar 2 vezes, ó. Deus falou com Marta o quê? Marta. E aqui Deus falou com quem? Moisés. Aí tem mais algum na Bíblia que isso se repete? Tem sim. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, verso 4. Deus vai dizer o seguinte, todos nós conhecemos. Atos, capítulo 9, verso 4. Não precisa até você abrir. O que é que diz isso? Saulo. Mais uma vez, já perceberam a semelhança? Isso não é por acaso. Mais uma vez, cita o nome de uma pessoa 2 vezes. Tem mais na Bíblia? Tem sim. Samuel. Quando Deus vai falar com Samuel. Isso está lá em livro de Samuel, né? E tem mais também? Tem sim. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, o servo, quando se apresenta para o Senhor no dia do julgamento, e vai dizer: oh, Senhor, eu louvei, eu fiz isso. Ele diz o quê? Senhor. Para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa saber que a palavra de Deus, ela não foi escrita para brasileiro. Ela foi escrita para quem? Ou por quem? Os judeus. Não foi? Sim. Jesus, ele era judeu. Então, a Bíblia, ela é escrita por pessoas da descendência de Israel. Então, para o judeu, para você entender o que isso quer nos ensinar, o judeu, quando vai falar algo importante para alguém, algo muito importante, ela diz o quê? Moisés. Patrício. Está entendendo? Quando alguém ia falar, ó, Sabrina. Então, Sabrina, ela parava tudo que ela estivesse fazendo. Porque o que alguém que estava chamando o nome dela mais de uma vez, 2 vezes, ia falar algo muito importante, algo muito sério. Então aquela pessoa, ela tinha que parar tudo. Ela tinha que, se ela estivesse trabalhando como Marta, estava ocupada, ela tinha que parar. Porque aquela pessoa que chamou o nome dela 2 vezes, ela sabia, isso é para o judeu. Ela sabia, não, ela chamou meu nome 2 vezes. Então, ela vai falar algo muito importante. Então, a pessoa parava e aí dava ouvido. Então, quando você vê isso na Bíblia, sendo citado 2 vezes o nome de uma pessoa, porque logo em seguida vai falar algo muito importante. Amém? Então, é por isso que Deus diz, ó, Moisés. É o que é que Moisés diz? Eis-me aqui. Porque eu estou ouvindo. Eu vou escutar o que o Senhor vai falar, é muito importante. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina através dessa mensagem. E para poder encerrar, no verso 5, seguindo, vai dizer, ó, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos, em algumas traduções vai dizer as tuas sandálias, porque o lugar que estás é terra santa. Por que Jesus diz assim, ó, Moisés, tira as sandálias?
Mas em nenhuma outra parte da Bíblia a gente vai ver Deus mandando alguém tirar as sandálias. Ô Samuel, tira a sandália para entrar no templo, porque é santo. Sabe por quê? Que Deus fala para Moisés exclusivamente? Mais uma vez, Deus estava falando para Moisés, e Moisés tinha descendência e foi criado por quem? Por egípcios. Moisés ele foi criado pela filha do faraó, não foi assim? Sim. Então, na cultura egípcia, quando alguém estava diante de um Deus, que eles consideravam Deus, diante de uma divindade, sempre eles tiravam as sandálias. Então, quando Deus diz assim, Moisés, tire as sandálias. Por que Deus vai dizer isso para Moisés? Porque para Moisés saber que Moisés estava diante de Deus. Ele não estava diante de um homem, não estava diante de um gênio, estava diante de quem? De Deus. Então Moisés automaticamente entendeu naquele momento que ele estava diante de Deus, diante de uma divindade. Então é por isso que Deus usa o que Moisés conhecia para falar com Moisés, porque até o momento Moisés ele não conhecia a Deus, só de ouvir das outras pessoas, mas Moisés ainda não tinha tido um encontro com Deus, e é por isso que Deus fala isso. E para encerrar, logo em seguida Deus vai dizer o seguinte, tira as sandálias porque o lugar é santo. Mas não especificamente lá onde Moisés estava que era santo, mas porque a presença de Deus estava no lugar. Amém? Então, não é o altar que é santo, não é a igreja, o templo que é santo, mas se torna santo por conta de quem está no lugar. De quem está? Deus. Então, o lugar é santo por conta da presença. Amém? Até porque a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus ele não habita em templos feitos por homens, é em templos feitos por Ele mesmo, que é eu e você. Então, o lugar se torna santo por quê? Por conta da presença de Deus. Amém? Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Eu agradeço já a oportunidade em nome de Jesus.